Olá, pessoal! Esse livro aqui eu comprei no ano passado, quando eu fiz um intercâmbio nos Estados Unidos de aprendizagem socioemocional, como integrar na aula de língua inglesa. E eu participei de um workshop com os autores, que são o Luiz Javier e a Hilda, desculpa se eu falei o nome errado, mas eles ministraram um workshop, uma oficina pra gente. E como alguns de vocês sabem, a questão de bem-estar, né, well-being, aprendizagem socioemocional, é algo que eu tenho me dedicado recentemente, né, quero estudar mais, quero integrar mais nas minhas aulas. Então, eu comprei esse livro e eu gostaria, então, nesse vídeo, de falar para vocês um pouquinho sobre ele, e o que ele contém, por que ele pode ser importante para nós. Lembrando que ele está em inglês, tá? Então, o bacana desse livro, que eu achei ele muito prático, ele tem várias atividades práticas, orientações práticas, então eu gosto muito do que é questão prática para a gente na sala de aula, tá? Então, primeiro sobre os autores, né? O Luiz Javier e a Gilda, para nós, Gilda. Eles são educadores, então eles são professores, eles são apaixonados, né? E eles entendem que ensinar vai muito além da gente ensinar gramática e vocabulário, por exemplo, na aula de língua inglesa. Então, eles trazem o foco para o aprendizado socioemocional, que é uma abordagem que se concentra em ajudar os alunos a desenvolverem habilidades, né, como empatia, autorregulação, comunicação, resiliência. E eles, nesse mundo que a gente está cada vez, né, mais acelerado e estressante, essas habilidades, elas são importantes para todos nós, não só para os nossos alunos, né? E elas são muito importantes, tanto quanto as habilidades linguísticas. Então, não adianta eu ter habilidade linguística e não ter questão emocional para poder lidar na minha interação com as outras pessoas. Então, embora o livro ele seja voltado para a sala de aula de língua inglesa, eu creio que existe aqui muitas dicas, muitas sugestões para todas as pessoas de todas as disciplinas. E aí já fica assim, um spoilerzinho, não sobre o livro, mas eu estou lançando no ano que vem um livro em português com 72 atividades para trabalhar as habilidades socioemocionais na nossa sala de aula. Então, na verdade, são 60 para trabalhar na sala de aula e são 12 para a gente também se cuidar, que é uma coisa que eu vou falar aqui do livro. Então, já vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, se você desejar saber em primeiríssima mão da oficina que eu vou ministrar gratuita no ano que vem de lançamento desse livro. Então, se você quiser, se inscreve aqui, porque a gente vai ter uma oficina gratuita e a gente vai fazer sorteio do meu livro nessa oficina, tá? Então pega aqui na descrição do vídeo o link, ok? Então, voltando para o livro que eu estou falando, né? Já fiz o meu spoiler, fiz o meu jabá. Né? A abordagem socioemocional, né? Ela foca no bem-estar dos alunos, ajudando eles a desenvolver essas habilidades interpessoais e emocionais de autoconsciência. Então, tem o autoconhecimento, a autoconsciência, que é o que? Você entender suas próprias emoções, seus valores e como isso impacta nas suas ações. Então, a autogestão, o autocontrole é para regular essas emoções, os pensamentos e os comportamentos em situações desafiadoras. A consciência social, que é a terceira habilidade, é para desenvolver empatia e compreender diferentes perspectivas. As habilidades interpessoais ou de relacionamento é você trabalhar bem com os outros, se comunicar de forma eficaz, saber resolver conflitos. Tomada de decisões é responsável, né? Ajudar os nossos alunos a fazer escolhas éticas, construtivas e ver o impacto dessas escolhas na vida de outras pessoas também, tá? Então, o livro ele é uma espécie de um guia prático de como a gente pode integrar essas habilidades de aprendizagem socioemocional nas aulas de inglês com ideias fáceis de aplicar. Ele tem uma combinação de teoria e prática, sempre com foco em aprendizagem socioemocional e como ele pode transformar o aprendizado de línguas, né, numa experiência mais humana, mais significativa e eficaz. Então, os principais destaques que eu trouxe aqui do livro, né, como eu falei, são várias atividades. Uma é o planejamento centrado no aluno. Então, a gente criar plano de aula que respeita as emoções, os interesses e ritmos dos alunos. Segunda coisa, como eu acho que eu já falei, que são as atividades práticas. Então, tem exercício específico, tem exemplo de exercício que pode ajudar a promover autoconsciência e empatia enquanto os alunos aprendem, no caso específico aqui do inglês. Então, por exemplo,
escrever diários reflexivos, criar histórias colaborativas, coisas que eles possam já colocar em prática enquanto aprendem inglês. Tem estratégia para o professor também, porque muitas vezes a gente pensa no bem-estar do nosso aluno. O nosso aluno, mas a gente também, como professor, isso é crucial. Então, tem dicas de autocuidado, como gerenciar o estresse na profissão. E se você é professor, você sabe que a gente tem um estresse altíssimo, né? Outra coisa também é como construir uma sala de aula mais inclusiva, onde todos os alunos aprendem independente da sua origem, né, do seu ritmo, e eles se sintam valorizados e ouvidos. Uma outra coisa que é importantíssima é que a habilidade socioemocional não é separada do ensino de inglês, por exemplo. Então, a gente consegue integrar. E integra isso o ensino de gramática, de leitura, de escrita, de fala, né? De todas as 4 habilidades que a gente desenvolve no inglês. Então, para mim, o livro ele é importante porque eu tenho percebido meus alunos depois da pandemia, principalmente professor também, né? A gente lidando com muito mais alto nível de isolamento, de ansiedade, de dificuldade de a gente se conectar. E a abordagem, né, socioemocional ajuda a combater esses desafios, fazendo com que as nossas salas sejam ainda mais calorosas e acolhedoras. Eu sei que a sua sala mas que a gente possa fazer mais. E, logicamente, também segue uma tendência global que eu tenho estudado aqui na Irlanda, inclusive, também, que é ensinar uma língua, né, que não só gramaticalmente, mas para que a gente possa se comunicar de forma significativa, de que a gente possa realmente ter interação. Um destaque, obviamente, fica aqui para os professores, a questão do autocuidado, tá? Então, mais uma vez, professores que estão aqui assistindo esse vídeo, você pode também encaminhar para alguém. Muitas vezes a gente fala muito de cuidado do nosso aluno, mas o autocuidado é essencial. E aqui no livro tem várias ideias práticas de como a gente se cuidar de nós mesmos, né? De como a gente tem uma rotina de autocuidado, a gente estabelecer limites saudáveis, lembrar que é ok não ser perfeito. Então, a gente também tem esse cuidado com a gente. Então, uma abordagem que também cuida, né? Um livro que também fala um pouco do professor, porque se a gente não estiver emocionalmente bem, a gente não pode fazer muito por nossos alunos, né? Como muitas vezes a gente vê professor que está bem mal e está ali lutando para estar na sala de aula. Então, você pode, com a ideia desse livro, é que você pode aplicar os conceitos da aprendizagem socioemocional no seu dia a dia, seja discussão de emoções em grupo, não perguntar então aos alunos como eles se sentem, né, em situações diferentes, conectar o vocabulário em inglês. Eu tenho alguns vídeos que eu vou deixar no final desse vídeo de sugestão também, tá? Para vocês verem o que eu fiz com os alunos. Tem diários que você pode pedir para os alunos escreverem o que os deixou felizes ou tristes, o que desafiou. Eles podem escrever pequenas frases ou textos maiores em inglês, por exemplo, ou pode ser em português, se dá aula de português. Fazer com que eles façam atividades que exijam cooperação, para que eles desenvolvam habilidade interpessoal e praticar o inglês, tá? Bem, então por que ler esse livro? Estou fazendo propaganda, cara, não tem nem o cachê. Mas ele é um convite, né, para a gente repensar a educação, para a gente priorizar a humanidade no aprendizado. Então, para você que é professor, né, o educador, que está interessado no ensino inclusivo, que tenha mais, né, compaixão, esse livro, para mim, ele ajuda a abrir os nossos olhos para novas possibilidades, para que a gente já faz, talvez, isso no dia a dia, mas talvez a gente faça sem ter um framework, sem ter uma metodologia, uma rotina. Então, é um livro que vai te ajudar. E, mais uma vez, como eu estou falando, no ano que vem, eu vou lançar um livro pela editora Vozes. E ele tem 72 atividades práticas. Então, se você já conhece meus livros, que é Dinâmicas e Jogos para Aulas de Idiomas, de Língua Portuguesa, de Matemática, de Ciências, então você já sabe, né? Ou avaliações mais criativas, atividades ou práticas de leitura, são livros que eu gosto de trabalhar a questão prática para que o professor possa levar para a sala de aula. Então, a gente tem a BNCC que fala da gente integrar a aprendizagem socioemocional nas nossas aulas e é a minha contribuição para que a gente possa fazer isso de uma forma que a gente consiga ter uma metodologia, consiga ter um passo a passo e facilitar o nosso trabalho. Então, se você é professor ou professora de quaisquer disciplinas, quer se inscrever, se inscreve aqui na oficina, vai ter sorteio do livro ano que vem, você vai ser o primeiro a saber. Então, pessoal, beijo para vocês e até o próximo vídeo.